Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, despertar com Deus. Hoje, nosso estudo será no capítulo 15 de 1 Reis. Neste estudo temos o tema Seja fiel e faça o que agrada a Deus. Você já leu ou ouviu o capítulo completo em sua Bíblia hoje? O que chamou a sua atenção? O que você entendeu? O que você achou interessante? E dá para juntos cavar mais fundo e descobrirmos mais detalhes. Vamos, então, a mais um estudo detalhado da Palavra de Deus. Um dos maiores desafios na vida cristã é a fidelidade a Deus, principalmente quando vivemos em tempos de grande apostasia, abandono da lei e dos princípios divinos. A história israelita é uma prova disso e fica de alerta para nós hoje. Na trajetória dos reis, tanto em Judá como em Israel, percebemos a triste tendência humana de afastar-se de Deus e seguir os próprios caminhos. 1 Reis 15 detalha os reinados dos reis, tanto do reino do sul, de Judá, quanto do reino do norte, de Israel. Ele contrasta a infidelidade de reis como Abias e Nadab com a justiça e as reformas do rei Asa. O capítulo enfatiza as consequências da infidelidade aos mandamentos de Deus e destaca a importância de permanecer fiel aos mandamentos de Deus. Através da análise das vidas de Abias e Asa, somos convidados a refletir sobre a importância da fidelidade a Deus e as consequências espirituais que resultam das escolhas feitas por líderes. Prepare-se para uma exploração profunda neste capítulo, que nos ensina sobre a devoção e a busca pela verdadeira adoração. Esta é a introdução, o epílogo em nosso estudo de hoje. E você está convidado a separar este tempo de qualidade com Deus para juntos aprendermos e buscarmos os ensinamentos que a Palavra de Deus apresenta neste capítulo. Aproveite, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e comente, compartilhe, convide alguém para fazer parte deste projeto, desta jornada bíblica. Vamos então à análise e comentários dos textos que este capítulo traz, seus principais comentários. Então o versículo 1 começa falando de Abias. Abias, filho de Roboão, o filho de Abias, no caso, neto de Salomão, né? O nome no hebraico é Abijam, que é diferente do Abias que vimos ontem, que morreu jovem, filho de Jeroboão. O Abias, filho de Jeroboão, é Abijá. Meu pai é o Senhor. O verso 2 descreve Maaca, filha de Absalão. A mãe de Absalão também se chamava Maaca, conforme já vimos em 2 Samuel, capítulo 3, verso 3. O verso 3 destaca que Abias não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi. Embora Davi caísse em pecado grave, seu coração nunca se dividiu entre servir ao Senhor e servir
às divindades cananeias da natureza. Por isso, Davi sempre é lembrado por Deus como um rei fiel. O verso 7 descreve que houve guerra entre Abias e Jeroboão. No segundo Crônicas 13, deixa claro que os relacionamentos hostis crônicos dos anos anteriores explodiram em combates pesados, nos quais Abias, como rei de Judá, derrotou Jeroboão, rei de Israel, e capturou dele várias cidades, incluindo a importante cidade de Betel. Agora o versículo 9 descreve o rei Asa. Asa foi um dos mais destacados reis entre os que reinaram em Judá e Israel. Seu reino foi uma época de poderosas reformas religiosas e de grandes vitórias militares. Assim como se narra a respeito de Davi, o coração de Asa foi totalmente do Senhor, conforme o verso 14, até seus 2 lapsos mencionados no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versos 10 e 12, quando confiou em alianças políticas e em médicos, quando se encontrou enfermo. O verso 12 diz que tirou da terra os prostitutos cultuais. É evidente que ele não teve êxito completo em sua tentativa de eliminar os sodomitas da terra, pois seu filho Josafá concluiu essa tarefa. Então, Asa não conseguiu essa obra por completo. O verso 13 já cita que ele depôs sua avó Maaca. Segundo Crônicas, capítulos 14 e 15, indica uma progressão na reforma de Asa no decurso de um período de anos. Aqui é um pouco mais resumido. Embora Asa tivesse destruído ídolos e altares pagãos no começo de seu reinado, foi somente depois de uma vitória sobre o rei cuxita Zerá que Asa correspondeu à mensagem do profeta Asaías, conclamando uma assembleia para a renovação da aliança em Jerusalém, no ano 15 do seu reinado. Depois desta assembleia, Asa depôs sua avó Maaca por causa da idolatria dela. Ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem, um poste sagrado repugnante. Esta palavra aparece apenas aqui e na passagem paralela em 2 Crônicas 15, 16. E ela indica algo terrível e espantoso. Talvez represente uma imagem obscena particularmente monstruosa. Que coisa, né? Agora Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. Após a grande vitória de Asa sobre Zerá, muitos estrangeiros se uniram a ele. Para impedir que seus súditos se fossem com Asa, Baasa fortificou Ramá, uma cidade em Benjamim, cerca de 9,5 km ao norte de Jerusalém, próxima à fronteira entre Israel e Judá, numa tentativa de controlar a fronteira. Então o reino do norte e o reino do sul ficavam nessas guerras, nessas disputas, embora fossem irmãos. Que coisa triste, né? Agora o verso 18 descreve que tomou toda a prata e o ouro restantes, o que sobrou depois de Sisaque, do Egito, ter saqueado Jerusalém. E Ben-Hadad, quer dizer filho de Hadad, a divindade das tempestades, segundo a mitologia síria, sabe-se de 2 ou 3 reis com este nome que reinaram em Damasco. É descrito aqui no verso 18. No verso 19, agora
há uma aliança. Embora o plano parecesse bem sucedido, foi condenado por Anani, o profeta, como ato estulto e uma negação da confiança no Senhor. O verdadeiro rei teocrático nunca deveria ter medo dos seus inimigos, mas confiar no Deus da aliança para ter segurança e proteção. Posteriormente, Acaz seguiria o mau exemplo de Asa e buscaria a ajuda da Assíria ao ser atacado por Israel e Arã. Então essa parte, essa atitude de Asa, aqui é descrita como uma parte negativa. Em vez de continuar, confiando em Deus, fez uma aliança com Ben-Hadad. Agora o versículo 20, feriu a Ijon, a Dan, a Naphtali. As cidades que Ben-Hadad conquistou em Naphtali eram de importância muito especial, porque as estradas comerciais principais de Damasco, que levavam a Tiro no oeste, que iam ao sudoeste pela planície de Jezreel. O verso 21 destaca que Baasa deixou de edificar a Ramá. E agora, apesar das dificuldades em que se encontrava, Asa não tinha o direito de usar os tesouros do templo do Senhor para conseguir ajuda de um rei pagão. O profeta Anani o repreendeu por isso. O rei Asa se irou e o colocou na prisão. Isaías mais tarde repreendeu Israel por depender do Egito e não de Deus. Fica essa nota negativa na atitude de Asa. Fechando este tópico, o verso 28, Baasa matou a Nadab, filho de Jeroboão. É possível que Baasa fosse um comandante do exército de Nadab e conseguisse o apoio dos militares em sua conspiração. Esses são os principais comentários dos versículos deste capítulo 15. Mas ainda dá para nós extrairmos mais lições e mais informações. Agora, para o espírito de profecia. Apostasias e reformas. Desde a morte de Jeroboão até o aparecimento de Elias perante o rei Acabe, o povo de Israel experimentou firme declínio espiritual. Governado por homens que não temiam a Jeová e que encorajavam formas estranhas de culto, a maioria das pessoas rapidamente perdeu de vista seu dever de servir ao Deus vivo e adotaram muitas das práticas da idolatria. Nadab, filho de Jeroboão, ocupou o trono de Israel apenas por alguns meses. Sua carreira maléfica foi subitamente interrompida por uma conspiração encabeçada por Baasa, um de seus generais, para obter o controle do governo. Profetas e Reis, página 109, começa aqui este texto. Então nós encontramos um longo tempo de apostasia. Nadab foi morto, com toda a sua descendência na linhagem da sucessão, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo, o profeta Aías, o silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, conforme está nos versos 29 e 30. Assim pereceu a casa de Jeroboão. O culto idólatra introduzido por ele tinha levado sobre os culpados ofensores os juízos retributivos do céu. E não obstante os reis que se seguiram, Baasa, Elá, Zinri e Onri, durante o período de aproximadamente 40 anos, continuaram no mesmo curso fatal de perversidade. Estes reis, então,
descritos aqui no capítulo 15, né? Baasa, Elá, Zinri e Onri, reis no reino do norte, em Israel. Agora, um bom rei em Judá. Durante a maior parte deste período de apostasia em Israel, Asa reinava no reino de Judá. Por muitos anos, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as estátuas, cortou os bosques. Mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Isso está detalhado em 2 Crônicas 14, sobre o reino de Asa. Asa destaca-se, procurou o auxílio de Deus. Olha só. A fé de Asa foi posta em severa prova quando Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de milhares, com 300 carros, e invadiu o reino. Nesta crise, Asa não pôs sua confiança nas cidades fortes em Judá que ele havia construído com muros, torres, portas e ferrolhos, nem em varões valentes, de seu exército cuidadosamente treinado. A confiança do rei estava em Jeová dos exércitos, em cujo nome maravilhosos livramentos tinham sido operados em favor do Israel do passado. Pondo suas forças no campo de batalha, ele procurou o auxílio de Deus. Os exércitos inimigos estavam agora frente a frente. Este era um tempo de prova para os que serviam ao Senhor. Fora confessado cada pecado? Tinham os homens de Judá plena confiança no poder de Deus para livrar? Tais eram os pensamentos que ocupavam a mente dos líderes. De todo ponto de vista humano, o vasto exército do Egito varreria tudo que lhe antepusesse. Mas, no tempo de paz, Asa não se havia entregue a divertimentos e prazeres. Ele estivera se preparando para qualquer emergência. Tinha um exército preparado para o conflito. Havia procurado levar seu povo a fazer sua paz com Deus. E agora, embora suas forças fossem, em número, inferior às do inimigo, sua fé naquele em quem tinha posto sua confiança não enfraqueceu. Olha, que destaque nesta ocasião ao rei Asa e a oração dele. Havendo buscado ao Senhor nos dias de prosperidade, o rei podia agora, no dia da adversidade, descansar nele. Suas petições mostravam que ele não era estranho ao maravilhoso poder de Deus. Dizendo, nada para ti é ajudar, suplicou ele. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Isto nós vamos ver novamente no segundo livro de Crônicas, capítulo 14. A oração de Asa é um exemplo para nós. Ela é dessas que cada cristão crente pode apropriadamente oferecer. Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e o sangue, como está em Efésios 6,12. Mas contra principados e potestades, contra maldades espirituais nos lugares celestiais. No conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que Ele
unirá sua onipotência aos esforços de instrumentos humanos, para a glória de seu nome. Revestidos com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo o inimigo. Fecha aqui a página 111 do livro Profetas e Reis. E a história de Asa vai voltar em 2 Crônicas novamente. Quais são, então, agora as lições a ser aplicadas em nossas vidas hoje, dentro do contexto deste capítulo 15? Vamos ver. O mal parece sempre querer sufocar o bem. Os princípios divinos parecem ser solapados pela corrupção religiosa. Deus parece não ter muito espaço no coração humano, não é verdade? Olhando assim as aparências no mundo, Satanás parece dominar o povo de Deus, dominar o mundo e até o povo de Deus. Considerando a divisão Israel e Judá, vamos observar. O reino do norte, Israel, teve 20 reis. Todos foram maus, exceto Jeú, que foi bom e depois caiu no mal também. No reino do sul, Judá teve 19 reis e uma rainha. 12 foram maus, 4 foram bons e maus, e apenas 4 foram bons. Na monarquia israelita, a maioria foi má. O império do povo de Deus foi governado mais por maus do que por bons. Se não fosse pela mão dominadora de um Deus soberano, a nação israelita jamais teria cumprido o chamado do Senhor de dar testemunho do único e verdadeiro Deus vivo, de redigir as Escrituras e de trazer ao mundo o Salvador. Neste capítulo, há breves relatos de 4 reis, 2 de cada lado, Abias e Asa de Judá, Nadab e Baasa de Israel. Por seu ousado intuito de promover, reavivar e reformar, Asa foi abençoado num reinado pacífico e próspero de 41 anos, contrastando com Abias, que reinou apenas 3 anos, Nadab 2 e Baasa 24. Vale a pena servir destemidamente ao Senhor. Deus tem meios de fazer o bem prevalecer em meio ao mal. Você crê nisso? Você acredita que mesmo com toda essa corrupção em nosso mundo, Deus tem meios de fazer o bem prevalecer e está fazendo? Ainda que o mal pareça prevalecer, Deus está cuidando de tudo para que em breve o bem triunfe para sempre. Portanto, precisamos crer e precisamos reavivar-nos diariamente para que a nossa fé prevaleça, e permaneça. Então, vamos ao momento final de reflexão. Diante da realidade de que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, conforme Jesus disse em Mateus 22:14, não vivemos mais no contexto de uma nação territorial, mas de uma nação espiritual, que precisa despertar para a urgente necessidade de fazer o que é reto perante o Senhor, de ter um coração perfeito, ou seja, totalmente de Deus. Não podemos nos entregar pela metade. Não existe a menor possibilidade de que isso aconteça sem que haja uma mudança real e visível. Há um rei que está prestes a se apresentar diante do trono do Pai para reclamar o que são seus, os que são seus. À sua frente há uma obra prestes a terminar e em seu coração, coração de Deus,
uma saudade que dói desde que o pecado entrou no mundo. Jesus espera por nós. Ele espera que escutemos o brado: eis o noivo, saí ao seu encontro, e despertemos do sono, erguendo bem alto as nossas lâmpadas acesas. Queridos, Cristo está voltando para nos levar à casa do Pai. Vale a pena nos entregarmos completamente e nos prepararmos para esse glorioso dia. Fechando, as lições aprendidas com os reinados de Abias e Asa nos ensinam que, independentemente de nossas circunstâncias, devemos buscar a verdade e a justiça em nossa adoração. Que possamos aprender a importância de nossas escolhas espirituais, a impactar positivamente aqueles ao nosso redor, assim como Asa fez durante o seu reinado. Em resumo, a narrativa de 1 Reis 15 nos convida a uma reflexão profunda sobre liderança, fé, adoração, lembrando-nos de que a verdadeira devoção a Deus é essencial para a saúde espiritual de qualquer comunidade. Vigiemos e oremos. Amém. Leve este pensamento para hoje, pensamento do dia. Deus nos mostra todos os dias o quanto podemos confiar nele, o quanto ele é maravilhoso em todos os seus planos. Creia nisto, amados ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Agora vamos falar com Deus, depois de ouvir a sua voz através da sua palavra. Vamos agradecer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo repouso e agora o despertar de um novo dia. Obrigado pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigado, Senhor, pelo seu tão grande amor, a ponto de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Queira, Senhor, tomar o nosso coração por completo, as nossas vidas, os nossos planos. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a fazer somente a sua vontade. Continue nos ensinando através da sua palavra e com teu Santo Espírito em nossas mentes, iluminando os nossos pensamentos e o nosso entendimento. Te pedimos com perdão de nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E se você tem aprendido, se você tem sentido Deus falar com você através destes estudos, convide alguém que você ama para fazer parte de nosso grupo da Jornada Bíblica. Um grande abraço. Tchau, tchau.